Bom, pessoal, vamos dar um passo à frente, né? Eu falei que os 7 sistemas cristalinos eram uma classificação mais grosseira e mais ampla de todas as possibilidades aí de classificação de um cristal. Vamos agora falar das redes de Bravais, que vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, mas vamos entender por que a gente tem 14, né? Tem 14 redes de Bravais, por que só 14? Até agora, se a gente pensar em redes de pontos, a gente tem 6 redes, que é o que a gente vai chamar de redes primitivas, tá? Eu tinha 7 sistemas cristalinos, por que 6 redes de pontos? Porque a hexagonal e a trigonal, elas são iguais, tá? Só pela rede de ponto, né, sem a base, a gente não conseguiria distinguir uma simetria hexagonal de uma trigonal. Se vocês não estão convencidos disso, eu desafio vocês a tentar desenhar uma rede de pontos que tenha só a simetria 3, não tenha a simetria 6, uma rede de pontos, não um objeto, uma rede de pontos, tá? Vocês vão ver que se vocês quiserem manter essa simetria de ordem 3 e colocar a simetria, a translação, né, a simetria translacional, vocês vão ver que não dá, tá? Então as duas redes vão parecer iguais, tá? Mas enfim, então a gente tem 6 redes de pontos primitivas. Agora, a gente tem 14 redes de Bravais. Então o que é a rede? Qual que é a ideia da rede de Bravais? Será que alguns cristais a gente consegue pôr mais um ponto aí, né? Nessa rede de pontos, de forma a diminuir, né? Lembra que a base é o que a gente vai pegar essa base e replicar em todos os pontos da rede. Se eu defino 2 pontos de rede dentro de uma célula unitária, eu não preciso te falar que eu tenho, vamos supor, tem 10 átomos, eu não preciso te falar dos 10 átomos, eu falo só 5, porque você sabe que a sua base é só 5 átomos, porque você sabe que no outro ponto da rede tem mais 5. Então, quando eu for contar, a gente pode pensar na nossa representação ou simplificação da estrutura cristalina, como quando a gente vai contar alguma coisa para alguém. Né? Se a gente for contar, explicar a estrutura cristalina para outra pessoa, a gente fala, olha, ela tem esse centramento aqui, e aí eu preciso falar, ao invés de falar 10 átomos, eu falo só 5. Então eu simplifiquei a minha representação, dividi ela por 2, né? Ficou 2 vezes mais simples aí a representação da minha estrutura cristalina, tá? Então, por que eu tenho 14 redes de ponto, tá? Eu vou tentar explicar com um exemplo e aí eu vou para o caso geral, tá? Então, vamos pensar na célula unitária monoclínica, tá? Então eu tenho aqui a minha célula unitária, que é o que eu chamaria de primitiva, que eu tenho aqui a minha célula unitária, que eu só tenho, né, os pontos nos vértices, né? Naquela ideia de contar o número de pontos, eu vou ter aqui um ponto nessa célula unitária inteira, porque cada um desses pontos aqui está sendo divididos entre 8 células unitárias, essa, outras 3 aqui na parte de cima, por exemplo, esse aqui, né? Outros 3 aqui na parte de cima e mais 4 embaixo. Então, 8 pontos aí, 8 células unitárias estão compartilhando esse ponto aqui, então, com 8 pontos sendo compartilhado por 8 células unitárias, a gente tem um ponto, tá? Então, vamos tentar agora adicionar outros pontos aqui e ver se a minha célula unitária vai gerar alguma célula unitária nova, única ou não. Como assim? Vamos ver na prática aqui o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar esse desenho aqui do B, tá? E o que a gente vai fazer é um centramento na face C. Então, a convenção está aqui, ó. Esse aqui é o eixo C, né? O eixo apontando para cima, aqui, o eixo 001. Né, o eixo de zona ou a direção 001. Então, eu vou fazer um centramento só na face C, ou seja, eu vou pôr um outro ponto da rede só nessa face C, tá? E aí eu pergunto, essa rede que foi gerada aí, ela é nova? O que vocês acham? O que vocês podem, talvez, ver que eu estou tentando representar aqui é que eu colocar esse ponto aqui, por causa da simetria do monoclínico aqui, ó, esse ponto aqui é o que está no centro da célula do lado, né? Ele vai ser uma rede de pontos, né? Se ao invés
de eu pensar na minha célula unitária como sendo tudo isso aqui, eu pensar na minha célula unitária como sendo essa formada pela linha pontilhada, eu vou ver que essa aqui é uma célula unitária primitiva monoclínica. Então essa rede, que quando eu tentar fazer esse centramento, ela vai ser uma rede que vai continuar sendo, né? Ela vai ser só uma rede monoclínica menor, com metade aí do parâmetro de rede, né? Um pouco mais da metade aí do parâmetro de rede. Então essa nova rede de Bravais que eu criei aqui tentando fazer esse centramento, ela ainda é uma rede de pontos monoclínica primitiva, só que menor. Agora, se eu tentar centrar a face B, por exemplo, essa nova... e eu tentar fazer aqui uma célula unitária dessa forma aqui, com o pontilhado aqui, essa célula unitária menor, ela não é uma célula monoclínica primitiva. O jeito mais fácil de ver isso é vocês verem que nem, né, a monoclínica, ela, né, tem aqui 90 graus, tem aqui 90 graus, como a gente falou, né, ela passa a ter essa característica por conta da simetria, mas ela tem essa característica. Vocês conseguem ver de forma bem direta que, ó, esse ângulo aqui não é 90 graus, esse ângulo aqui da pontilhada não é 90 graus, e o da base lá continua não sendo 90 graus, esse aqui continua não sendo 90 graus. Então essa nova rede que a gente gerou, ela não pode ser representada como uma monoclínica primitiva. Então esse centramento aqui é um centramento novo. Eu posso colocar esse ponto aqui, essa célula unitária continua tendo a simetria monoclínica, tá? Isso é importante, ela continua tendo a simetria monoclínica, e eu não consigo representar isso aqui como uma primitiva menor. Então eu gero uma nova rede de Bravais possível aí, tá? Então, se eu tentar fazer todos os tipos de centramentos diferentes nos 6 sistemas cristalinos lá que a gente conversou, eu vou chegar à conclusão que só esses 14 vão gerar redes novas e únicas, tá? A monoclínica, por exemplo, ela vai poder ter só alguns centramentos, a ortorrômbica vai poder ter primitivo, corpo centrado, base centrada, face centrada. O tetragonal só vai poder ser primitivo ou corpo centrado, o cúbico primitivo, corpo ou face, né? E aí eu tenho as duas derivadas aí do trigonal. Então a trigonal ou a hexagonal primitivo e a trigonal de centramento romboédrico. Então esse centramento romboédrico, né? O romboédrico é um centramento do trigonal. Então, na verdade, não existe um cristal romboédrico, existe um cristal trigonal com centramento romboédrico, né? É a outra possibilidade, tá? Então, eu tenho só essas 14 redes aqui de Bravais possíveis, beleza? E por que isso importa, né? O que me adianta saber o centramento de um certo cristal? Bom, duas coisas. Primeiro, simplifica a minha representação dos cristais, como eu falei. E segundo, me diz muito sobre o padrão de difração, tá? Se o centramento for tipo B, é primitivo, ele não vai dar nenhuma restrição no meu padrão de difração. Isso vocês talvez lembrem de aulas passadas. Se eu tenho um cristal que ele é de corpo centrado, eu só vou ter algumas restrições possíveis. Isso vai ser verdade se ele é cúbico, se ele é tetragonal, se ele é ortorrômbico. Sempre essas restrições vão valer. Qualquer cristal de corpo centrado sempre vai ter só as difrações H mais K mais L igual a 2N presente. Então nenhum cristal de corpo centrado, seja lá ele qual for, por exemplo, vai ter a reflexão 100 sendo permitida, tá? O face centrada só quando HKL for ímpar ou par, qualquer um deles, tá? O de face centrado também tem suas restrições e o romboédrico também tem as suas restrições, tá? Então, a rede de Bravais, saber a rede de Bravais é bem importante para essas duas coisas, simplificar o cristal e ter várias informações aí sobre o padrão de difração daquele material.